começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os deveres do consumidor. O artigo 5º determina que o Estado tem que promover, por meio de lei, a defesa do consumidor. Esta defesa envolve direitos e também deveres. Ao realizar uma compra, por exemplo, o consumidor tem que seguir algumas regras. Para falar sobre isso, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o promotor de justiça, Paulo Roberto Binicheski. Ele é titular da Promotoria de Defesa do Consumidor, PRODECON, e diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. É mestre em Ciências Jurídicas e doutorando pela Universidade de Lisboa. Seja bem-vindo, promotor. Quais são os deveres de um consumidor? O nosso sistema protetivo do consumidor, ele não estabelece no código deveres do consumidor, mas isso é algo que a gente deve retirar do sistema jurídico. Quais são, acho que eu entendo como o principal dever do consumidor. O principal dever do consumidor é agir com boa fé dentro das relações jurídicas de consumo. E principalmente quando se diz que o consumidor tem direito à informação, é que esse direito à informação ele também ele configura aí uma espécie de dever do consumidor, no sentido de que ele tem que prestar atenção às informações, seguir com as orientações que os fornecedores colocam nos produtos e serviços, a forma correta de sua utilização, até para que o consumidor também colabore no sentido de evitar um prejuízo. E também está aqui conosco o advogado João Guilherme Assafin. Ele é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes e professor de Direito do Consumidor na UDF. Seja bem-vindo, doutor João. O que pode acontecer com o consumidor que não cumpre os deveres dele? Ele pode perder os direitos? O direito à informação é de extrema importância para quando você vai tentar configurar uma relação de consumo. E em caso de configuração, você tem que utilizar sempre do preceito de boa-fé para você cumprir suas obrigações, principalmente no que tange a pagamento, aos seus cumprimentos de tudo que você vinculou acerca desse contrato. E realmente ele pode perder algum direito por força desse contrato se ele não cumprir com as suas respectivas obrigações também. Tem que ficar atento, então. Porque uma vamos dizer assim, das excludentes de responsabilidade realmente de uma empresa fornecedora ou de algum ente que pode ser equiparado a fornecedor, com certeza é o que se chama de culpa exclusiva do consumidor, ou seja, ele deu causa para que aquela contratação não se confirme de forma plena. E um caso em que o consumidor pode perder os direitos e até ser responsabilizado é quando ele não atende à convocação de um fabricante para reparar problemas detectados no produto. 8 projetos de lei tramitam no Congresso Nacional para regulamentar o recall, e um deles prevê punição e até a retenção do licenciamento anual para quem não atender ao chamado. Quando um produto apresenta problema na fabricação e um número grande de clientes reclama para as indústrias, é feito um chamado para que a troca de peças ou material seja realizada. São campanhas publicitárias em rádios, jornais e TVs, conhecidas como recall. Isso acontece muito em brinquedos e carros. O procedimento tem que ser informado ao Ministério da Justiça, que autoriza e acompanha o recall. Você verificar se um automóvel de qualquer marca, nacional ou importado, ele tem um problema, você entra no site do Ministério da Justiça, tem recall. Basta você digitar o chassi do carro. Você já verifica se o carro tem problema ou não tem problema, você tem direito a recall, se já teve algum tipo de recall. Quando o problema é em carros, a situação é ainda mais grave. Já foram registrados acidentes causados por peças que apresentaram defeitos. O Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor a fazer o reparo ou a troca do produto de forma gratuita, mas nem todos os compradores respondem aos chamados. Este advogado explica que a pessoa que não atende ao recall pode ser responsabilizada em caso de acidente. Ele estava na via, 80 km por hora. O carro capotou. O problema foi mecânico. O problema foi identificado que é de fabricação. A fabricação, mas a montadora informou que tinha feito o recall. Toda aquela responsabilidade que tinha, tanto civil como criminal, que cairia para a concessionária, é depositada nele, no condutor do veículo. Doutor João, que tipo de punição cabe contra esse consumidor que não atendeu ao recall? Bom, inicialmente, para efeitos preventivos, ele não possui punição, porque ele não é inicialmente obrigado a ir na data informada pela empresa fornecedora para efetuar a troca. Mas por um caráter preventivo e até por respeito à boa-fé, é interessante que esse consumidor, quando da ciência do recall, recorrer o quanto antes à concessionária para efetuar a troca dessa peça, porque, como muito bem disse o colega no vídeo,
Se caso tiver algum tipo de acidente e for verificado por meio de prova pericial que foi por força daquela peça que foi objeto de um chamamento ou de um recall e o consumidor não efetuou a troca, realmente ele pode ser responsabilizado pelo dano. O promotor, ele pode ser responsabilizado financeiramente no caso de um acidente, por exemplo, ou se houver vítima, ter uma responsabilidade ainda pior? Veja bem, a questão tem que ser colocada também nos seus estritos termos. O fato do consumidor não atender ao recall não significa que a empresa que colocou um produto defeituoso no mercado se veja livre da sua responsabilidade. O que pode existir aqui é uma corresponsabilidade. O consumidor que também participou naquele evento pela sua omissão deliberada, ele pode ser responsabilizado em conjunto com o fornecedor, porque a empresa faltou lá atrás o dever jurídico de colocar um produto com falha na segurança, porque existe um dever jurídico da empresa de não colocar um produto que afete a segurança coletiva. Como provar que o consumidor ficou sabendo do recall, mas não atendeu o chamado? Bom, é difícil de você configurar que todo consumidor vai ter acesso àquela informação sobre o recall. É por isso que as empresas são obrigadas a informarem nos meios de comunicação, mencionando o número dos chassis dos carros que foram objeto daquelas vendas, da possibilidade da troca de alguma peça por meio do recall. E é interessante, até por preceitos de boa-fé, o consumidor está atento ao longo do tempo de utilização desse seu bem e verificando se o carro realmente encontra em perfeitas condições de uso e manutenção e acompanhando também essas informações que são divulgadas por meio dessas propagandas que informam da possibilidade do recall. Mas, como muito bem disse o promotor, continua tendo responsabilidade a empresa, porque o que justifica o preço que o consumidor pagou pelo bem é o seu perfeito estado de utilização e conservação. Agora, promotor, uma portaria do Ministério da Justiça do Denatran, de 2011, fala que se o recall não for atendido no prazo de 1 ano, isso deve constar do certificado do veículo. Isso é mais uma forma de pressão para o consumidor? Eu acho que eu gostei dessa iniciativa, porque isso estimula o consumidor a colaborar com a segurança. Porque muitos desses problemas são verificados não só em automóveis, do recall, mas também em brinquedos, eletrodomésticos, em vários produtos e serviços que são colocados no mercado. O consumidor também deve colaborar. E nesse sentido de colocar uma restrição no documento, vai forçar o consumidor a tomar aquela atitude que se espera de atendimento da segurança coletiva, porque aqui nós temos alguns interesses em confronto. O interesse individual do consumidor, ele cede diante do interesse maior, que é o interesse da coletividade, que é a segurança. A segurança afeta a todos, então eu vejo com bons olhos essa iniciativa. Doutor João, um dos projetos em tramitação no Congresso prevê que o licenciamento do veículo seja condicionado a ele atender o recall. O senhor acha que isso vai contra o direito do consumidor? O objeto do projeto de lei, eu acredito que não iria contra o direito do consumidor. Ele estaria esbarrando mais no pagamento dos impostos para que você utilize das vias com o seu respectivo veículo. Acho que nós teríamos um problema ou uma possibilidade de debate muito grande no que tange ao direito de propriedade que a pessoa tem sobre o veículo. Não no que diz respeito ao direito do consumidor, mas é um ponto a ser discutido de grande relevância justamente pelo fato de você garantir a segurança não só do condutor, mas como de todas as pessoas que utilizam a via. Mas problema direto para efeitos de direito do consumidor, eu acredito que não. E uma necessidade de se regulamentar melhor essa questão do recall? Falta muita legislação sobre o tema? A verdade é o seguinte, o recall é previsto não explicitamente no Código de Defesa do Consumidor. Existe uma regra lá que é o chamado dever de prevenção, o dever de prevenção das empresas. Então, lá no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor tem uma disposição que o fornecedor que colocar um produto potencialmente nocivo no mercado, assim que ele tomar conhecimento, ele tem que fazer essa convocação dos consumidores, alertar a sociedade, e esse recall também não é restrito ao próprio fornecedor. O Estado também tem o dever jurídico de fazer essa convocação na hipótese de uma omissão do fornecedor. E da forma como é colocado o recall hoje, ele é regulamentado por decreto do próprio DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele já tem regulamentação, tem uma regulamentação bem recente, agora de março de 2012. Eu até penso que a lei não deveria descer a detalhes, porque são detalhes técnicos que às vezes demandam algo casuístico, que o caso
concreto vai determinar. Eu acredito que é melhor deixar para o DPDC a regulamentação desses assuntos, porque eles estão acompanhando a evolução do mercado de consumo paulatinamente, e a lei é um processo mais demorado. Então, eu penso que a lei não deveria descer a esses detalhes. Acredito que qualquer legislação que traga um caráter punitivo ao consumidor no tema do recall, ela seria muito unilateral. Eu defendo mais a ideia de políticas preventivas, né, partindo do pressuposto que o consumidor pode estar ainda utilizando de preceitos de boa-fé. Né, porque ele pode ter ciência de que teve o recall e trocou no prazo, ou ter ciência e não efetuou a troca, que aí vamos verificar se vai incidir responsabilidade ou não em caso de dano, e até em alguns momentos, pela correria do dia a dia, às vezes o consumidor não tem como ter ciência daquele recall e simplesmente ele vai ser punido por um não licenciamento. Eu acredito que seria melhor, mais interessante para efeitos de segurança jurídica para toda a população, adotarmos políticas mais preventivas do que punitivas nesse aspecto. Preciso conscientizar, então. Com certeza. São campanhas informativas, né, que venham a estabelecer, mas não podemos esquecer que a obrigação é do fornecedor de colocar no mercado de consumo produtos que atendam a qualidade e segurança. Tem que deixar isso bem claro, sempre. Muito claro, esse é um dever do fornecedor, é um ônus, é o risco que ele corre por lançar um produto no mercado. O risco é do fornecedor e não do consumidor. O consumidor a gente vê em Saudade, no código, é a parte vulnerável dessa relação. O consumidor tem que ser protegido e não o fornecedor, porque aqui me parece que o Estado, o legislador, está querendo estabelecer uma punição para o consumidor, quando quem tem que ser punido por colocar um produto defeituoso no mercado é o fornecedor e não o consumidor. O fornecedor ele tem que correr atrás do consumidor para conseguir fazer o reparo desse produto e não transferir esse ônus ao consumidor. Então, me parece uma transferência indevida aqui de responsabilidade. E no próximo bloco, você vai saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 5º. Volta já. De volta com o artigo 5º, os nossos convidados são o advogado João Guilherme Assafim e o promotor de defesa do consumidor, Paulo Roberto Binicheski. No programa de hoje estamos falando sobre os deveres dos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor também fala sobre os deveres e direitos de quem fabrica ou importa um bem. E diz que ele só não será responsabilizado em caso de problemas se provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. E estabelece ainda que o comerciante é igualmente responsável quando quem produz ou importa mercadoria não puder ser identificado, se o bem foi fornecido sem indicação clara do fabricante ou ainda se não conservar adequadamente produtos perecíveis. Mas ressalta que quem fizer o pagamento ao prejudicado pode tentar ser ressarcido pelos demais responsáveis. Doutor João, o consumidor tem o PROCON, delegacias especializadas, promotoria de defesa do consumidor. E os fabricantes, a quem que eles podem recorrer? A empresa fornecedora ela não vai poder utilizar a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Né? E o que ela deve fazer? É simplesmente quando ofertar um produto no mercado, que esse produto siga as regras mínimas de utilização para que não se torne um produto que venha atentar contra a sua vida, a sua saúde e segurança. Então, a empresa, quando oferta um produto no mercado, ela tem que demonstrar um nível de informação por meio de manuais de como é a utilização desse produto, né, e repassá-lo, né, nesses contratos, esse produto atendendo toda a sua expectativa de utilização e que, em tese, não venha apresentar nenhum tipo de defeito durante a utilização desse produto. Promotor, no caso da empresa precisar dividir a responsabilidade, como fala aí no Código, ela busca a justiça comum? Como é que é feito isso? É a justiça comum, aí não é o Código de Defesa do Consumidor que vai funcionar. Ou é o Código Civil ou o Código Comercial na parte que ainda está em vigor.
E depende do contrato que existe entre esses fornecedores. É uma relação contratual entre os fornecedores. O consumidor fica alátrio dessa questão, ele fica distante. Isso não envolve o consumidor. Tanto que não envolve, não é, professor, que nosso código ele veda o Instituto da Denunciação à lide, que vai se discutir questão de outras questões no processo de responsabilização. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, ou seja, independe da diligência que o fornecedor tenha obrado naquela questão, na colocação do seu produto no mercado de consumo. Isso independe para ressarcir o consumidor. Já essas outras questões talvez envolvam questões de discussão de responsabilidade subjetiva. Então, isso já envolve um outro tipo de processo. Então, o Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação à lide para evitar essa litigiosidade. E cabe aos fornecedores, aí, entre eles, discutirem isso na justiça comum, no processo comum, sem envolver questões de direito do consumidor. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de seguir as regras para garantir os direitos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Todo consumidor tem seus deveres e seus direitos. É bom cada um ter consciência disso, né? E tá colocando em prática. Quando você se dispõe a comprar a prazo, e da mesma maneira que você pede o crédito, você tem que honrar esse crédito. Então eu acho que é importante, na hora de exigir o direito, você também saber que você tem a sua parte a cumprir. O consumidor, quando for trocar algum aparelho, algum objeto que ele tem que ter guardar o comprovante de identificação e a nota fiscal. Realmente é guardar a documentação que está sendo entregue, a nota fiscal. Você não tem como trocar um produto se não tiver a nota fiscal. A gente sabe, né, assim, tem os seus direitos e seus deveres, mas muitas vezes a gente nem lembra que tem que guardar alguma coisa, né? Você joga fora, ou quando você lembra já foi. Tem dever sim, do jeito que toca para um lado, toca para o outro. Todo mundo tem deveres e haveres, né? Promotor, existem campanhas de conscientização para os consumidores saberem o que eles têm que fazer, já que a gente viu aí que a maioria relaciona esse fato a guardar a documentação. No momento da aquisição do produto, o fornecedor, normalmente é o comerciante, que é o vendedor direto, ele deve informar o consumidor quais são as exigências do consumidor para ter direito à garantia contratual. Então, é aquele momento específico que o fornecedor deve informar o consumidor quais são os deveres que o consumidor precisa atender para ter direito à garantia contratual. Mas o fato de o consumidor, às vezes, não guardar alguns documentos, não significa que ele vai perder a garantia, porque a garantia contratual decorre do contrato e também nós não podemos esquecer que existe ainda uma chamada garantia legal. A garantia legal independe da vontade do fornecedor. Esse é um direito assegurado em lei. O consumidor tem alguns direitos que não vão ser esquecidos ou descumpridos o fato do consumidor não ter alguma documentação. Isso decorre da nossa própria legislação. O consumidor tem direito, por exemplo, à reparação do produto, quando o produto apresentar um vício de fábrica. Tem direito também à substituição desse produto por outro, tem direito à restituição do seu dinheiro que pagou. E nós não podemos esquecer de uma outra coisa também, que os produtos circulam. Os produtos circulam, eles passam de mão. Às vezes o consumidor que está na posse do objeto não é aquele mesmo consumidor que comprou na loja. O fato de ele ter comprado de outro não significa que ele vai perder o direito. Doutor João, como a pessoa pode provar que ela comprou o bem naquele determinado local, na determinada data, se ela não tiver mais a documentação, a nota fiscal? Em caso de tentativa de resolver o problema, objeto, por exemplo, de um defeito, e o consumidor não teve sucesso, ele pode ir ao PROCON, tá? Ou já entrar com uma ação própria e utilizar dessa chamada inversão do ônus da prova. O que seria isso? Vai caber à empresa fornecedora confirmar que efetivamente não houve aquela contratação ou que efetivamente foi a chamada culpa exclusiva do consumidor. Vai caber na ação própria ela também confirmar que ela não cometeu o suposto abuso. Porque se caso ela vier a cometer, ou se foi comprovado na ação judicial, ela deverá reparar o consumidor, seja pelo conserto, seja pela troca do aparelho com as devidas compensações para mais ou para menos de valoração, ou até a devolução integral do dinheiro, que no caso, tendo ação judicial, provavelmente pode haver, inclusive, alguma condenação para efeitos de danos morais.
Agora, se o consumidor compra um telefone celular, por exemplo, e pede a nota fiscal, e esse telefone está na garantia, estragou, mas ele não tem mais a nota fiscal para provar a data ainda, como é que ele faz? Provavelmente ele deve ter recebido um certificado junto com um manual, né, de instruções deste aparelho, né? E o manual, ele não serve apenas para nós verificarmos como é a perfeita utilização desse aparelho, mas ele geralmente vem com uma data pré-estabelecida, né, do prazo de extensão de garantia que essa empresa que o produziu assim oferta, né, para o consumidor que tem interesse naquela contratação. E ainda para complementar a resposta do professor João, na hipótese onde o consumidor não tem mais a nota fiscal, não tem o manual, se a questão for submetida a juízo, o juiz pode determinar que a empresa apresente a nota fiscal, a cópia da nota fiscal original da aquisição, para demonstrar se está dentro do prazo de garantia contratual, se, enfim, essas questões podem ser resolvidas dentro de um processo judicial, sempre em benefício do consumidor. E a questão do pagamento? O consumidor que atrasa um pagamento, ou que deixa de fazer, ele perde os direitos? O que pode acontecer com ele? Então, ele não perde o direito, mas por regras de boa-fé, o consumidor tem que honrar com seus compromissos. Por um outro lado, quando da cobrança de dívidas, esse consumidor, em hipótese alguma, ele pode ser exposto ao ridículo, né? E fica numa área, vamos dizer assim, muito subjetiva em determinados momentos, né? Porque às vezes essa cobrança, ela extrapola um critério de razoabilidade, né? Como possíveis ligações para o trabalho dessa pessoa, né? Incômodos fora de um critério considerado razoável, até por força do código, né? O que geralmente deve ocorrer é uma notificação, quando da configuração desse atraso, para restabelecer o pagamento. Ele pode ter o bem apreendido, por exemplo, promotor? Dependendo do tipo de contrato, né? É possível sim fazer uma busca e apreensão, ou vamos supor assim, de uma compra com alienação fiduciária, né? A propriedade ela continua na garantia do credor. Então o bem garante a dívida. Então você tem que ver a natureza do contrato em si. Isso são coisas que existem no nosso sistema jurídico também para proteger a harmonia das relações de consumo. O fato do consumidor ter direitos não significa que ele não deva cumprir com um dever básico que é de todo cidadão, é de pagar ou honrar as suas dívidas, né? O adimplemento, o pagamento é uma obrigação a qualquer cidadão, né? Isso não está retirado do sistema jurídico. E até complementando, essa observação agora mencionada é um dos principais pontos das discussões de ação de cobrança no caso de veículo automotivo, né, para o consumidor que está inadimplente, que geralmente, né, a empresa que ofertou o crédito, que tanto o leasing, que no caso geralmente é um dos contratos de forma mais habitual utilizado hoje em dia, né, como exemplo, né, o consumidor ele deixa de pagar e geralmente a empresa que supostamente emprestou dinheiro, né, como um dos objetivos do contrato para o consumidor ter a posse direta do bem, um dos primeiros pontos que ela requer em uma ação judicial realmente é a reintegração de posse, porque utiliza o bem realmente como garantia para a quitação do montante em aberto do contrato. Então, só para a gente encerrar, promotor, o que pode acontecer com o consumidor que age de má fé? O consumidor que vai agir de má fé, ele vai ser responsabilizado pela sua má fé, né? Um exemplo que eu gosto de citar de má fé, houve no passado uma promoção de uma certa companhia telefônica que dizia o seguinte: o consumidor, aquele usuário que recebeu uma ligação telefônica, ele recebe um crédito. Alguns consumidores, abusando dessa possibilidade do contrato, compravam às vezes 2 chips da mesma companhia telefônica e deixavam o telefone ligando para o outro, simulando uma ligação. Isso é um desvirtuamento do contrato. Então, o consumidor agir de má fé para gerar um crédito indevido. Eu tive que ter uma reclamação na promotoria do consumidor e eu rejeitei a pretensão do consumidor e disse o seguinte: olha, você não agiu de boa fé. A boa fé é bilateral, não se exige só do fornecedor agir de boa fé. O consumidor também, no cumprimento do contrato, ele tem que cooperar para boa execução. No caso de dívida, é um exemplo clássico. Às vezes, quando ele tem um bem que é dado em garantia da dívida, ele tem a obrigação legal de conservar esse bem, né? Conservar e não revender para frente. Existe uma proibição legal com relação a isso. Então, o consumidor que agir de má fé, ele pode ser responsabilizado dentro dos limites do contrato, né?
A boa-fé tem que vir dos dois lados, então, né, doutor João? De extrema importância. É sempre interessante o bom senso em qualquer relação, né, por parte da empresa fornecedora. Ela apresentar as informações corretas, ofertar um produto que atenda os critérios de qualidade, né, e o consumidor, né, também honrar com suas obrigações e não fugir de qualquer tipo de desvio que possa entrar na discussão de até uma colocação de má-fé numa relação. E com essa dica, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. João Guilherme, promotor Paulo Roberto Binicheski, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.